Bendito seja o Senhor, bendito seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, sou o pastor Josemar de Lima, aqui da cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Glória a Deus por isso. É pela graça e pela misericórdia do Senhor que estamos de pé. Estivemos em Santo Antônio do Sudoeste, agora no encontro que aconteceu dia 21, 22 e 23 de fevereiro, agora de 2025, aí no ministério do pastor Ivaldir. Foi um encontro muito maravilhoso, Deus operou grandes sinais, prodígios e maravilha, com a presença da coluna de fogo e também com a presença da nuvem, ali naquele lugar. Isso é para quem crê. Essas coisas acontecem, Deus se faz presente, mostrando os seus sinais, mas isso é para quem crê. O incrédulo não vai conseguir ver essas coisas. Mas foi um encontro muito maravilhoso, que Deus abençoe grandemente os ministros que ali estiveram, como o pastor José Ademir, lá de Florianópolis, pastor Ednelson, também de Florianópolis, pastor Gilmar, aí também de Florianópolis, e eu aqui, o comedor de bolacha seca, o pastor Josemar de Lima, da Paraíba. Aí com o pastor Ivaldir, aí em Santo Antônio do Sudoeste. Que Deus abençoe este grande ministério desses ministros de Deus. Eu quero falar aqui de um tema, deste tema aqui. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Profeta Eli, vocês sabem, era um homem de Deus, mas deixou ser levado pelos filhos. Os filhos aqui bagunçavam o ministério, faziam tudo que não presta, e o pai não tinha pulso para coibir aquelas ações daqueles filhos. E isso é o que está acontecendo hoje em muitos ministérios dentro da própria mensagem. Pastores que não têm pulso, pastores que não têm moral com os filhos dentro de casa, com as mulheres, que hoje muitos ministérios dentro da mensagem, quem está comandando é as mulheres. A mulher começa a dar opinião lá no ministério do pastor, começa a querer mandar, elas estão ditando as normas dentro do ministério. Mas os pastores, coração de galinha, que não tem pulso, deixa a mulher invadir e tomar conta. Olha aí a condição de muitos ministérios dentro da mensagem, como é que estão. A mulher está mandando no ministério, está mandando no marido, está mandando no pastor, está mandando no ministério. Os filhos fazem de tudo o que querem. E o pastor fica lá com a cara de banana, né? Aceitando esse tipo de coisa dentro do ministério. Ao ponto, por não ter sabedoria, por não ter discernimento, ao ponto de fazer casamento até de filho em adultério. Como teve aí um pastor aí, eu não sei, em Santa Catarina, pastor já velho na mensagem, um homem de Deus, já calejado da mensagem, um homem que começou muito bem no ministério, um homem que era um missionário, andou por muitos países africanos, levando a cabo a mensagem. Muito bom, Deus ali com esse homem, com esse ministro, com esse profeta, que é um pregador, é um profeta. Estava ali com ele, sempre esteve com ele. Mas aí começou a coisa desandar no ministério, porque foi entrando ali a vaidade do homem, foi entrando ali a soberba do homem,
Foi entrando ali o orgulho do homem, a arrogância do homem. O homem foi inchando, 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 crescendo, crescendo, crescendo. O ministério cresceu, começou a entrar muito dinheiro sobre o ministério. Esse homem se envaideceu, esse homem inchou. Aí vem aí as doenças e não sabe por quê. Doença do coração e não sabe por que acontece. Aí vem o adultério, entrou na igreja, a fornicação entrou dentro da igreja, uma juventude perversa entrou dentro da igreja, uma juventude perdida entrou dentro da igreja, invadiu tudo. Ao ponto desse homem, desse pastor, casar o filho dele em adultério e fora as outras mazelas que o filho havia cometido. Casou o filho que já pegou uma mulher do outro lá e ele vai e casou o filho. Será que esse pastor ele tem sabedoria? Ele sabe o que é Deus? Com todo esse tempo que ele passa no evangelho, o que é que ele está fazendo? Está acoitando essas mazelas da mesma maneira que Eli sabia o que os filhos estavam fazendo, cometendo. A Bíblia diz aqui que esses filhos, Hofni e Finéias, eles levavam mulheres lá para frente do templo, para profanar a casa de Deus. E o Eli sabia disso, tomava conhecimento, mas não tinha mais pulso, não tinha mais moral para chegar aos filhos. E os filhos, veja bem, os filhos eram sacerdotes também. Mas o profeta, quem estava com a palavra, era Eli. E agora a palavra sai de Eli e vai para Samuel. E agora Samuel é que estava ali com o assim diz o Senhor. O Eli não tinha mais nada. Isso acontece aí nesse ministério desse pastor aí em Santa Catarina. Né? Acontece no ministério dele, porque perdeu as estribeiras, não tem mais as rédeas dentro de casa, os filhos é que mandam tudo, e no dia que esse ministro partir, a igreja será tomada conta com os filhos tomarão de conta da igreja, aí é que a bagunça vai ser grande. Então é preciso, o senhor ministro, o senhor sabe que eu estou falando contigo? O Eli estava com a palavra de Deus, mas chegou um ponto aqui na Bíblia que Deus se arrependeu de ter colocado o Eli com a sua palavra. No capítulo 2 aqui de Josué, de Samuel, de 1 Samuel, aqui no versículo 29, olha aqui o que Deus diz. Porque das coisas contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honra até os filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Honra mais os filhos do que a Deus, porque engordou, ganhou muito dinheiro, ficaram ricos, milionários, construíram catedrais para estar ali na frente, e o Senhor Jesus Cristo, vocês colocaram Deus para fora. Não adianta fazer um templo suntuoso, grandão, e Jesus está fora. Olha aí a condição da igreja hoje, olha aí a condição espiritual dessa igreja de vocês hoje. Por quê? Porque o Espírito Santo bateu asa, está lá fora, e vocês não estão percebendo. É hora de se arrepender, é hora de voltar ao primeiro amor, é hora de se arrepender, cair nos pés do Senhor Jesus Cristo e pedir a misericórdia do mais profundo da alma, para que não morras e seja igual a Eli, da maneira que morreu. É aqui que acontece. Tem outra aqui que eu anotei.
1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, esse ministro já está pouco velho também, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam. Ele sabe o que os filhos vêm fazendo. Esse ministro, ele sabe de tudo que os filhos dele têm feito. Ele sabe as mazelas que filhos têm feito. E outra coisa, e carregando a Bíblia e dizendo que crê na mensagem. E o escândalo acontecendo. Ora, vamos se converter. Vocês precisam se converter e cair aos pés de Cristo enquanto há tempo. Enquanto vós está com vida. E aqui diz o quê? E era Eli já muito velho. E ouvia tudo quanto seus filhos faziam. A todo Israel. E de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Os filhos do ministro deitavam aí com mulheres. Não é isso mesmo? Eu digo e digo mesmo, e aqui não tem esse negócio de parar de falar não. Deitava com mulheres aí, mas o senhor aceitava isso dentro da sua congregação. Essa imoralidade, esse adultério, e Deus hoje está cobrando de ti. Tem que se converter imediatamente. E se desejar, se tiver humildade, e se ouvir a voz do Senhor, deixar dessa arrogância, deixar desse colarinho duro, eu vou na tua igreja aí. Eu irei na tua igreja para orar por ti para que Deus possa te perdoar e que tu possa, no dia que tu partires, tu não partir com essa chaga na tua alma, com esse pecado na tua alma, porque aceitasse a igreja entrar, o adultério dentro dela, o pecado entrar dentro dela, você sabendo de tudo, até fazer casamento do teu filho tu fizesse em adultério. Filho em adultério e fez casamento. Tá igual a Eli. E Eli aqui sabia de tudo. Capítulo 2 diz 1 Samuel, versículo 30. Presta aqui atenção. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa, ou seja, a tua igreja, e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Vocês iam andar diante de mim. Olha aqui o que Deus diz. Vocês vão andar diante de mim perpetuamente. Olha o que aconteceu. Mas aí caíram do cavalo. Deixaram o lixo do mundo entrar dentro da igreja, dentro do templo. Construíram uma catedral. Mas o lixo está aí dentro. Esse espírito de adultério, fornicação, tudo entrou dentro da igreja. Aí o que é que Deus está dizendo hoje? Isso aqui Deus está falando é para ti, ministro. Na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Longe de mim tal coisa. Longe de mim aceitar isso aí. Longe de mim. Vocês no princípio estavam muito bem, é aquilo que eu falei. No princípio, o ministro, o pregador, o missionário andava ao mundo todo. Pela África. Estava ótimo. Mas daí, quando começou a ficar rico e a entrar dinheiro, e começou a vaidade entrar, o orgulho entrar, a soberba e a arrogância, e colocou Jesus Cristo para fora da igreja, aí Deus disse, não, olha aqui o dedinho, eu não perpetuarei jamais aí neste lugar, no teu ministério, não ficarei em teu ministério, aqui diz a palavra do Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão envelhecidos. Eis que vem dias em que
cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Aqui é uma promessa de Deus, uma promessa de morte. É uma promessa de morte. Então, ministro, te prepara, porque a morte está rondando aí esta tua casa. Morte espiritual. Morte espiritual, e também haverá morte mesmo natural. Por quê? Porque se desviaram do caminho do Senhor. Aqui eis um alerta para o teu ministério. Tu podes ouvir isso ou alguém pode te contar, que tem muitos que levam a notícia distorcida. Mas se você se arrepender dos teus pecados, se você se curvar diante de Deus, se humilhar, saiba que Deus te perdoará e te fortalecerá. Mas que tu coloque ordem na tua casa, a começar da tua própria casa natural. Coloca ordem aí com esses teus filhos, porque no dia que tu partires, esses teus filhos vão tomar conta, aí vai ficar uma casa de quê? Casa de Deus? Já não está sendo mais casa de Deus no momento? Aqui diz a palavra de Deus, no capítulo, continuando o capítulo 2, no seu versículo 34, diz aqui a palavra de Deus, e isto te será por sinal. Qual é o sinal? Por conta da bagunça que os dois filhos de Eli estavam fazendo no ministério deles, que eles eram sacerdotes, e do próprio pai. Agora o pai era um coração de galinha, que não tinha pulso, deixou aí a boiada do pecado entrar. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no meio-dia. Isso aqui foi uma palavra de Deus para Eli. E ele parece que não deu ouvido à palavra de Deus. Até que o mancebo Samuel falou isso para Eli. No capítulo 3, de 11 a 14 de 1 Samuel, está escrito assim: e disse o Senhor a Samuel, eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas, vão ficar tinindo as orelhas, vão ficar espantados. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa. Tem julgamento aí na tua casa, viu, pastor? O julgamento de Deus está aí na tua casa e no teu ministério. Fica ligado, porque isso aqui é o assim diz o Senhor. Não brinca com a palavra de Deus, não, porque também está chegando a oportunidade para você se arrepender, que você possa cair aos pés do Senhor, se arrepender e Deus perdoar os teus pecados e as tuas iniquidades. Porque se você aceitou o adultério dentro da sua igreja, a tua igreja passou a ser, o teu ministério passou a ser um ministério adúltero também da mesma forma. Você não tem condições espirituais de estar mais em cima de um púlpito. Mas Deus abre uma oportunidade para ti. Como também abriu aqui para Eli uma oportunidade que ele colocasse a casa dele em ordem. Mas ele não teve mais pulso, porque os filhos já pegaram todo o pulso dele, já roubaram o pulso dele. Ora, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Sabia que os filhos eram execráveis. Sabia que os filhos estavam fazendo coisa errada, mas não repreendeu. Não repreendeu, não tinha mais força para repreendê-lo. Por quê?
Por quê? Porque certamente estava com o rabo preso também. Certamente estava no pecado também. Que tipo de pecado, pastor Josemar? Pecado de aceitar o erro dentro da igreja. Pecado, está aí o pecado. E aqui nós estamos pregando aqui é contra essa desgraça do pecado. Porém tem muitos ministérios aí que não tem mais autoridade e poder para pregar contra o pecado, porque o pecado já invadiu os ministérios. Isso você está vendo aí no sul do país, muitos ministérios caídos. Ministério que tinha aí 100, 150 membros, 200 membros, 300 membros, e assim por diante, agora se resumiram a 10, se resumiram a 15. Está aí no Rio Grande do Sul mesmo, está aí a condição, essa seca ministerial. O povo sedento pela palavra, faminto pela palavra, mas infelizmente não tem palavra para encher, e é para encher a sede e a fome que tem a alma. A palavra não chega. Porque os homens se envaideceram, quiseram só a fama e o dinheiro, e as ovelhas famintas comendo capim seco, e capim seco não alimenta a alma. Tá aí os ministérios aí pelo Rio Grande do Sul, a maioria, não estou aqui generalizando, mas 90% desses ministérios da mensagem caíram. Por quê? Porque o adultério entrou, a fornicação entrou, a fama entrou, o dinheiro entrou, a mulher entrou, ministérios caídos, pastores em adultério aí em cima dos púlpitos, pastores que casaram uma vez, 2 vezes, estão aí em cima dos púlpitos, e muitos estão aí em adultérios incubados, mas Deus vai abrir a boca um dia desse e vai revelar tudo o que está escondido aí por trás dessas cortinas de púlpito. A maioria desses púlpitos são corruptos. Aqui é a palavra de Deus. Aleluia! É para falar mesmo. É para chutar o pau da barraca. Deus está levantando seus pequenos Micaías para falar sua palavra no arraial. Dando a oportunidade para aqueles que caíram, que ele se levante através do poder de Deus e também através do arrependimento. Se tu, pastor, se tu, ministro, não te arrependeres, tu descerás à sepultura, levando contigo o teu vitupério. Louvado seja Deus. Mas eu posso ir aí na tua igreja, se tu assim for humilde, e aí orar por ti, levantar um clamor pela tua alma e pela tua casa, para que Deus possa perdoar e te dar uma nova chance de vida e vida eterna. Louvado seja o Senhor. Aqui não foi mais espiada, essa casa de Eli não foi mais espiada, porque a iniquidade tinha tomado, tinha chegado até os céus, no trono de Deus. Mas para você, ministro, ainda há uma oportunidade. O teu ministério está nessa iniquidade, mas digo para ti neste dia que Deus pode suscitar a ti e te dar uma nova chance. Basta tu só se arrepender dos teus pecados e aceitar o assim diz o Senhor de Deus nesta terra. Louvado seja o Senhor. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, Senhor. Que coisa. Que coisa. Louvado seja Deus. Não me leve a mal, meu amado. Pastor, você aí sabe que eu estou falando. Não me leve a mal. Mas estou aqui. Estou aqui. Você sabe muito bem a condição que está a tua vida. Você sabe muito bem, à noite, quando você deita a tua cabeça no travesseiro, o quanto tem batido a tua cabeça, os teus pensamentos ali naquele travesseiro, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não podia ter feito isso. Eu não podia ter casado esse meu filho nessa condição. Eu não podia ter aceitado muitas coisas aqui na igreja, porque eu preferi mais a multidão, eu queria mais me apresentar, eu preferi mais os aplausos e a fama, mas não é dessa maneira. Então, meu amado ministro, não seja
Não se faça como um Eli da vida, mas eu me proponho, se tu creres, eu me proponho aí chegar até aí na tua igreja. Não importa se seja com gente ou sem gente, ou só com as paredes, mas ungir as tuas mãos, para que Deus te perdoe dessa tua iniquidade, que vem muitas vezes através dos teus próprios filhos, da tua própria casa. Mas consagrarei tuas mãos, e assim Deus te perdoará, e abrirá-se-á uma cortina nova, e uma estrada nova, para que tu possa caminhar, e Deus te dará a palavra fiel e verdadeira, para pregar o evangelho que Ele queira que você fale. E aí, você sim, depois disso, em teu arrependimento, você estará apto a receber a porção dobrada do poder de Deus, do Espírito de Deus em tua vida e em teu ministério. E assim, o teu ministério será outro na terra, e todos verão, antes que tu desça à sepultura, muitos verão o remover de Deus em tua casa e em teu ministério. Se tu crê, isso é se tu crê. Agora, se não crê, está gravado isso aqui e vai ficar aí a palavra de Deus sobre vós. Que Deus abençoe em nome do Senhor. Amém.